você pega uma galinha chocando, né, e pega um ovo de pata e pôr debaixo da galinha, junto com os ovos, claro, da galinha. Consequentemente, quando essa galinha chocar, vai nascer os pintinhos e um patinho. Um patinho engraçado no meio dos pintos, né? Com certeza os pintinhos, galinha, né, vai achar aquilo muito estranho. E ele vai ser engraçadinho. E eles vão crescendo. E ele pensa que ele é galinha. Ou, inicialmente pensa que é um pintinho. Um frango, um galo, sei lá, futuramente. Sei que ele tem uma natureza, ele pensa que ele tem uma natureza de galinha, mas dentro dele tem um sentimento diferente, um pressentimento diferente, que ele ainda não descobriu o que é, o que vem a ser isso. Então quando eles crescem, saem passeando por ali, aí os pintinhos pelejam para aquele cisca lá no lixo e tal, e cata, e ele não dá conta de ciscar. Às vezes ele é até motivo até de chacota dos pintinhos, né? Vai virando franguinho e tal, claro. Só que um dia eles chegam na beira de um lago e tem uma coisa diferente dentro desse patinho. Tem um sentimento dentro dele. Algo fala para ele que ele pode nadar. E ele fala para os pintinhos: eu posso nadar. E os pintinhos, os amiguinhos dele, os irmãozinhos dele, irmãos entre aspas, porque cada um tem uma natureza, né? Assim eu vejo a diferença do cristão, do que crê na palavra de Deus, né? Do que teme a Deus, do que tem a Bíblia como regra de fé e sabe que Deus é o dono de tudo, de todas as coisas, sabe que Deus tem uma vontade da qual nós precisamos andar nela, e essa vontade não é ser religioso, não é brigar para obedecer a alguém, a um padre, a um pastor, seja lá quem for, mas é conhecer cada vez mais a palavra de Deus e buscar em Deus, né, a revelação de Deus, da sua vontade, e crescer na graça e na comunhão. Entendeu? Então estou fazendo essa comparação. Então aí o patinho, ele olha para aquela água e algo dentro dele fala assim: olha, você pode nadar. E ele fala para os seus irmãos: olha, eu posso nadar. E eles vão falando: não, você não pode. Claro que você não pode. Não posso. Engraçado que a palavra de Deus ela é tão extensa, tão tremenda. A Bíblia fala assim que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tremendo, né? A sua lei medita de dia e de noite. E essa lei não é uma lei penosa, não. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são penosos, ou seja, não são pesados. Pelo contrário, é gratificante, é bom, é lindo até, né? Apesar de que muita gente fala: ser crente não é fácil. De fato, não é fácil, ao mesmo tempo é fácil, porque até o inimigo é crente. A Bíblia fala que ele é crente, que chega e estremece, só que não obedece. Mas na verdade Deus, ele não está precisando de crente. Ele está precisando de pessoa que crê e que se entrega a Ele, e que não faça nada para Ele, mas deixe que Ele faça através de nós. Nós somos simplesmente, segundo a palavra de Deus, devemos entrar na brecha e sermos canais de Deus. Uma das coisas que eu mais tenho sede na minha vida é de ser canal de Deus, para que Deus me usa para libertar as pessoas, né, de tantas coisas, do pecado, da droga, do crime, a transformação geral. E isso é só o Espírito Santo que faz através de nós. Então, continuando o assunto. Aí o patinho, ele fala: eu vou nadar assim. E corre e pula dentro da água.
e nada. Eu fiz a comparação do justo e do ímpio, que a Bíblia fala em Salmos 1, né, sobre a roda dos escarnecedores, o conselho do ímpio e tal, porque o ímpio, a pessoa que não crê, sempre ela é contrária, sempre ela é oposição. E a gente não deve odiar eles. Acho que não sei se deve dar razão, entre aspas, não uma razão exata, mas compreender. E além do mais, amar e saber que eles não sabem o que faz. Olha, Estevão foi um homem, um diácono, um servo de Deus, tão cheio do Espírito Santo que as pessoas mataram ele apedrejado. Ele era tão cheio do Espírito Santo que quando ele estava morrendo, ele viu os céus abertos, viu Jesus sentado à direita de Deus, e ele falava para eles que ele estava vendo, e as coisas ainda ficavam pior para ele ainda, porque quanto mais ele falava, mais eles apedrejavam até matar. E a Bíblia fala que ele morreu orando e pedindo a Deus que perdoasse ele, porque ele não sabia o que estava fazendo. Então você está vendo aí o papel que um cristão tem, é de intercessão, é de interceder pelas pessoas que não entenderam ainda o propósito de Deus e que não creem ainda talvez nesse plano de salvação, ou às vezes até mesmo nem na palavra de Deus do jeito que precisa crer para ser liberto. Então esse é papel nosso, de amar as pessoas e interceder, não de julgar e discriminar as pessoas. Então nós precisamos entender e ainda ser intercessores. Então eu fiz essa comparação porque o ímpio sempre é oposição, mas não pode ser, a gente não pode ser inimigo deles, né? Como cristão, como filho de Deus, Jesus nos ensinou simplesmente amar. Então aí o patinho correu dentro da água e começou a nadar, e todo mundo ficou admirado. Dá para você entender, quando alguém converte, muda de vida, as pessoas que admiram, criticam. Tem alguns também que até aplaudem, né? Tem outros que pega o contrário, em vez de admirar, odeia, critica e tal, se torna inimigo, e assim sucessivamente. Mas aí o patinho começou a nadar, e naquela alegria e tal, e quando ele começou a nadar, aí veio um bando de pato voando, pá, sentou lá junto com ele naquela alegria, falou: patinho, você pode voar. Eu posso? E a água já falava dentro dele. Isso é uma tipologia do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que entender a palavra de Deus e buscar isso aí. Olha, eu estou falando isso, eu não estou assim não, certo? Eu não cheguei lá não, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que eu e nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai chegar a esse ponto. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que não crê, para as pessoas que não crê, o homem natural, as coisas de Deus é loucura, mas os que crê é poder de Deus. Então eu creio que eu vou chegar lá e que nós iremos chegar lá. A igreja do Senhor vai chegar lá. E assim o reino vai ser, né, o reino que foi projetado, que é projetado por Deus, vai ser estabelecido completamente na terra. E a igreja do Senhor vai triunfar. Isso ela vai triunfar, com certeza. Amém? Então aí o patinho, posso voar? Pode voar. Quer dizer, ele passou a ser ensinado já pela uma categoria de gente, pela uma categoria diferente. Já passou a ser ensinado sobre as coisas mais altas, sobre, você imagina, um patinho que achava que era um pintinho, que era uma galinha, mas dentro dele ele tinha uma natureza de pato. Então essa é a natureza. Quando nós cremos na palavra de Deus, aceitamos e entregamos para Jesus a nossa vida e deixamos Ele trabalhar na nossa vida, essa natureza está em nós. Sabe por quê? Porque quando o homem, Deus fez o homem, ele se tornou, Deus soprou nas narinas dele, ele não recebeu uma alma vivente, mas ele se tornou uma alma vivente. Então ele morreu, quando ele desobedeceu lá, ele morreu. Essa alma morreu. E por isso que a palavra de Deus fala que o segundo Adão que morreu lá, né, Jesus, o primeiro Adão que morreu lá, Jesus, ele é o segundo Adão, veio como o segundo Adão. Quer dizer, o primeiro Adão que entregou o ouro ao bandido, veio o segundo Adão, Cristo,
palavra de Deus em Filipenses fala que ele, sendo filho de Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se descarregou de todos os seus privilégios, a sua glória, né? E deixou tudo lá e veio e tomou forma de homem, como nós mesmos, sujeito às mesmas vontades, os mesmos desejos, mas ele sempre foi uma pessoa. Muita gente pode falar, mas claro, é porque foi Cristo. Não, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Mas a palavra diz que ele vivia em oração, vivia em vigilância, vivia em busca. Então é por isso que nós hoje, que a igreja hoje, muitas vezes fala, barulho e não sai do lugar. Se eu não me engano, foi Jim Swaggart que falou assim, ó, os 12 apóstolos, ou seja, 12 homens, revolucionaram o mundo. E 90 milhões, sei lá, não sei quantos milhões de cristãos hoje, não faz nem cócega. É porque nós estamos associados à naturalidade. Nós deixamos de buscar o sobrenatural e atentamos mais para o natural, infelizmente. Por isso que nós devemos voltar para a Bíblia, meditar na Bíblia, entender a Bíblia, não entender para dizer que só não sabemos mais do que ninguém, que podemos isso, podemos aquilo, não, mas entender o plano, o projeto de Deus para nossas vidas, para isso poder funcionar. Então o homem, aquela alma vivente, ela morreu lá, porque Deus havia falado, você não come, né, orientou, não come, ele desobedeceu. Então o primeiro Adão que entregou o ouro ao bandido, né, veio o segundo Adão, Jesus, e a Bíblia fala, por um homem só entrou o pecado no mundo, mas por um homem só sairá o pecado do mundo. Alguém poderia falar, mas isso é injusto. Se um homem só pecou, agora todos vão pagar, mas só que a palavra fala que por um homem só também é tirado o pecado do mundo. E é um privilégio muito grande isso para nós, porque Jesus veio como segundo Adão, fez a obra, né? Deixou tudo que ele tinha lá, tomou forma de homem, né? Como nosso homem, como nosso materializado como nós mesmos, no corpo, e venceu tudo, fez a sua obra, ressuscitou, né? E nos deu vida. A palavra fala, 1 João, no capítulo 1 de João, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus falou, eu não vos deixarei órfãos, eu vou e volto. O que ele quis dizer com isso? Ele enviaria o Espírito Santo. Então, essa comparação de natureza, né, essa comparação de natureza que eu fiz do patinho, porque nós cristãos que cremos na palavra de Deus, tem dentro de nós uma diferença, que é o Espírito Santo. A pessoa, quando nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus entra na vida dela para orientar, para conduzir, não para fazer com que ela seja um robô, mas para que ela seja uma pessoa que busque a Deus, que saiba o que ela precisa de fazer para Deus, enfim, que ela é um canal de Deus, né? E então nós podemos, se você olhar para a Bíblia, nós podemos e devemos saber quem somos com humildade, não com arrogância, não com orgulho, mas biblicamente falando, saber quem somos nós em Cristo, quem somos nós no Espírito Santo de Deus, porque naturalidade não convence ninguém, não. Na naturalidade eu posso conseguir isso, conseguir aquilo, conseguir êxito até nessa terra, né? Mas conseguir ver um mundo, ver as pessoas ser transformadas, serem libertas, serem salvas, ter uma nova vida, é só através de buscar a Deus, é só através de ter relacionamento com Deus. Então não é placa de igreja, não é religião, não é obedecer fulano de tal, ciclano, beltrano. Eu não estou sendo... Claro que eu jamais poderia ser contra. A gente tem que ser submisso, tem que ter submissão, tem que ter união, tem que ter... Então eu não sou contra os princípios, né? A gente tem que ser submisso a Deus e consequentemente existe a igreja, né?
os ministros da igreja, os líderes da igreja, que nós devemos submeter, não ser mandados, não ter donos, né? Porque o nosso dono é Deus, o nosso dono é o Espírito Santo. Então nós podemos voar. Nós estamos, digamos assim, que congelado. Alguém fala assim: fulano desviou da igreja. Para começar, já é uma ideologia estranha, porque a igreja somos nós. Quando nós entendemos a palavra de Deus, cremos e começamos a buscar a Deus, nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos alertar para isso. Então, na verdade, as pessoas não desviam, as pessoas cansam. Sabe por quê? Porque está no comodismo. Eu já falei isso em algumas igrejas, tem gente que não gosta e tal, acha que, sei lá, não sei se está achando que eu sou herético, ou porque eu estou querendo ser melhor do que todo mundo. Não, eu já falei, eu não cheguei a esse ponto. Eu creio que eu quero chegar e quero que todos cheguem, ou seja, que a igreja chegue a isso, para que a igreja possa, eu não digo crescer, né? Crescer e falar, não, só porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas pensam em crescer, e muitas vezes faz inchar. E o reino de Deus, ele não é crescimento, ele é edificação. E nós precisamos dar fruto, e nós damos fruto com humildade, com busca, com relacionamento, com convivência com Deus na nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo e temos que abrir, transformar as nossas mentes, né? Romanos 12, versículo 1 e 2 fala que nós temos que transformar, renovar as nossas mentes para saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a vontade de Deus é que nós voemos. O que quer dizer com esse voar? Lembrar a comparação do patinho lá. Não, claro, não que nós sejamos patos. Nós somos cristãos, nós somos homens de Deus, nós somos pessoas chamadas, lavadas, remidas pelo Senhor Jesus Cristo, e temos, né, o Consolador amado, o Espírito Santo, do qual nós não devemos. Tem gente que fala que nós precisamos andar com Cristo, e a palavra fala que eu não vejo nenhum lugar na Bíblia falando que nós temos que andar com Cristo. Eu vejo a Bíblia falar que nós temos que andar em Cristo. Capítulo 17 de João, Evangelho de João, se não me engano, Jesus orando pelos seus discípulos, inclusive também já por nós, ele falou: Pai, para que assim como eu sou um em ti, o Senhor é um em mim, para que eles sejam também um em nós, que nós sejamos todos um, que nós sejamos unânimes. É por isso, irmãos, que para crer para o homem natural que não entende isso aí é loucura, entendeu? A própria Bíblia fala isso, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Você não é uma criatura de Deus, você é um filho de Deus, só que você precisa nascer de novo, porque Jesus, ele vindo como segundo Adão, aí fala lá que aí o primeiro Adão foi feito alma vivificante, né? Foi feito alma vivente, e o segundo Adão, Jesus, veio como, né, espírito vivificante. E esse espírito não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo que habita em nós. Para isso tem que haver relacionamento, tem que haver separação. Voltando a repetir, eu acho que foi Jim Swagger que falou que os 12 discípulos fizeram, né, revolucionar o mundo, e hoje não sei quantos milhões de evangélicos não faz nem cócega. É porque está associado, né, infelizmente associado ao natural. Deus, ele não tem filho predileto, né, mas ele tem filhos mais chegados. O que quer dizer com isso? Estou falando gíria não, mais chegado é aquele que procura entender, busca o entendimento e fala: não, eu vou para a presença de Deus. Então Deus, ele faz a obra, não é com status, não é com exibimento,
não é como publicar coisa nas redes sociais. Eu creio que nós temos que ter uma mente, um entendimento de que se uma lei, me desculpe pela palavra, mas se um deficiente na cadeira de roda anda, se um canceroso é curado, não precisa de sair fazendo aquela alarme, porque aconteceu, porque isso, que é aquilo, e publicando, não. Se alguém chega e fala, olha, eu estava em tal lugar e lá a gente estava orando lá e tinha um deficiente lá numa cadeira de roda que nunca tinha andado e Deus curou ele. Ele levantou e andou. Qual tem que ser nosso entendimento? Falar, amém, irmão. Não precisa de fazer. Isso é o sobrenatural para nós se torna natural. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o Evangelho é isso mesmo. É o poder de Deus. Então, aleluia por isso. Isso vai continuar acontecendo. Entendeu? Agora, nós temos que reconhecer que não é nós que fazemos isso. É Deus, é o Espírito Santo que faz isso. E nós somos canais de Deus para que isso venha acontecer. Mas uma coisa, irmãos, eu tenho certeza. Se a gente não procurar entender isso e vivenciar isso, a gente vai viver remando contra a maré. Eu creio assim. Tem muita gente que acha que eu sou crítico. Muitos, se brincar, pensam até que eu sou herético. Mas eu tenho certeza que eu estou falando isso tudo baseado na palavra de Deus. E nós precisamos voar. Exemplo, que voar, andar no Espírito, né? Ser cheio do Espírito, orar no Espírito, ter vida no Espírito. Vida no Espírito é o mesmo que andar no Espírito. Que Espírito? Espírito Santo, né? Tem gente que fala que nós precisamos de andar com Cristo. Não, a palavra fala que nós precisamos estar em Cristo. Cristo está, o Filho está no Pai, o Pai está no Filho, o Espírito Santo está neles, e a Bíblia fala que ele pode, e para nós ele deve estar em nós. É coisa profunda, é coisa que só oração é que resolve, só separação é que resolve. Separação, que eu quero dizer, qual seria a separação? Deus, ele quer usar não pessoas, né, que tenha fama, que tenha muito estudo, que seja muito sábio. A inteligência do homem para Deus é loucura, mas a sabedoria vem de cima, porque a sabedoria do alto é a sabedoria do próprio Deus. E o próprio Deus, ele está aqui na terra, é o Espírito Santo, e ele está esperando a nossa vida, a gente dá brecha, dá lugar, abrir o nosso coração, transformar a nossa mente, abrir a nossa vida e deixar ele não nos manipular, mas nos guiar, nos orientar e começar a fazer a obra plena de Deus. Amém? Lá no dia de Pentecoste, este Espírito Santo do qual havia sido prometido por Jesus, ele foi derramado. A Bíblia diz que as pessoas começaram a falar, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles ouviam, né, como a voz de um vento impetuoso, e viam línguas como de fogo sendo repartida. E eu ainda me ouso mais a dizer, dos 9 dons que eu vejo na Bíblia, que está lá em Coríntios, apenas um dom você pode usar ele, executar ele a hora que você quer. Os outros 8, por exemplo, cura, tal, você pode ler lá que é só quando Deus quer, quando Deus se manifesta. Mas tem um que a gente fala quando a gente quer, a gente executa ele quando quer, a hora que quer, quanto tempo quer, que é o falar em línguas. Versículo 20 de Judas fala que nós devemos orar no Espírito. Orar no Espírito. Orar no Espírito é falar diretamente com Deus. A Bíblia fala que essa é uma oração para edificação.
quando nós oramos, o apóstolo Paulo ensinou, quando nós oramos em língua, noutra língua, a língua dos anjos, muitos falam assim, nós estamos falando diretamente a Deus. Então nem eu mesmo que estou orando, não sei o que eu estou falando, a minha mente está infrutífera, está alheia, né? Tá inerte, mas porque eu estou orando direto a Deus, porque o meu espírito é que está orando e falando diretamente com Deus. Sendo assim, nem o inimigo não sabe o que a gente está falando, mas Deus, Ele sabe e vai nos edificando. E eu sei que a nossa mente começa a ser aberta através disso aí, através dessa oração aí. O apóstolo Paulo falou que nós temos que orar no Espírito, né? Que é onde nós não entendemos, mas orar também com inteligência. Com inteligência como assim? Falar aquilo também que nós estamos sabendo que estamos falando. Por exemplo, você vai interceder pela sua família, lógico que você vai falar, olha Senhor, eu quero isso, assim, assim, eu estou precisando disso, isso e tal, né? Mas é uma oração diferente, uma oração com inteligência. Mas existe aquela oração que é a chamada oração em língua, que é uma oração para a sua edificação. Você vai adquirir experiência, você vai adquirir crescimento, você vai adquirir maturidade, né? Ou seja, está falando em edificação, já está falando tudo. Então, nós não devemos mais estar numa alma que morreu lá no Jardim do Éden, ser almáticos, querer viver de sentimento, muitas vezes de choro, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Eu sei, nós temos uma alma que inclusive luta contra nós. Nossa alma quer a terra, quer os deleites dessa vida, né? Mas o nosso espírito não, ele tem saudade de Deus. Então é por isso que muitas vezes você tem um sentimento assim, digamos que estranho, até você acha estranho, mas é a sua alma querendo que... Porque é a área que o inimigo trabalha, é na alma, mas a área que Deus trabalha é no espírito. Sabe o que é no espírito? Porque o segundo Adão, Cristo, ele veio, né, como espírito, não como uma alma vivente, mas com espírito vivificante. Por que vivificante? Que nos vivifica esse Espírito Santo. Amém? Que Deus seja glorificado. Eu sei que se eu fosse, inclusive até eu estou dentro de um caminhão aqui na porta de uma empresa e tal, desculpa, e então, como eu medito muito nisso e quero muito buscar a Deus, isso para nós, para o reino de Deus, e que nós possamos triunfar e que o nome de Deus seja glorificado, às vezes eu começo a meditar, a pensar, e eu resolvo fazer uns vídeos assim, e eu acredito que isso edifica alguém. Claro que não sou eu o edificador, mas a base é a palavra de Deus, e aquele que faz a obra é o Espírito de Deus. Amém? Então que assim Deus seja glorificado, e estamos aí. Preciso muito de oração suas, preciso muito de relacionamento, claro, em primeiro lugar com o nosso Pai, com o Criador, e depois que nós sejamos unânimes, que nós sejamos no amor de Deus. Hoje a gente vê tanta divisão, tantas denominações, né? Infelizmente eu não estou aqui para... Quem sou eu para ser juiz? Ninguém é juiz, né, de ninguém. Apesar de que a gente não é obrigado a concordar também com tudo que ouve ou que vê, mas a realidade é que há tantas denominações, tantas desavenças, tanta coisa que com certeza não faz parte do reino de Deus, né? Porque a igreja do Senhor, ela é uma, e não se divide. Então muita gente fala assim, mas por que tem esse tanto de religião? Em vez de existir só uma religião, se nós buscar, todo mundo buscar um entendimento bíblico e revelação do Espírito Santo, os cristãos com certeza vai falar uma só língua e vai parar com essa divisão, com esse negócio de eu quero que minha denominação cresça mais que a outra. Infelizmente isso acontece. Não adianta a gente querer ser hipócrita e falar que não é assim, porque né? Mas eu não estou aqui para criticar isso. Eu estou aqui falando nesse comentário
eu tenho certeza absoluta pela misericórdia de Deus que é para o bem do reino de Deus, e que essas palavras podem vir a poder, se alguém vier a entender essas palavras, eu quero te dizer que tudo que eu quero para mim, eu quero para você. Amém? Que Deus seja glorificado. E se eu quero, quanto mais Deus, que nos ama e que nos tem promessa, não promessas materiais, que faz parte, mas buscai primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque a partir do momento que eu busco o reino de Deus, aí Deus sabe o que eu preciso. Então eu não tenho nenhuma preocupação em adquirir isso ou aquilo. Às vezes a pessoa pode falar, então por que você trabalha? Eu trabalho porque eu preciso de calçar, preciso de vestir, eu tenho minha família e tal, né? Mas não trabalho com usura, não. Se amanhã eu tiver que ter alguma coisa, aleluia. Mas eu te garanto, pelo menos é o que eu tenho no meu coração, na minha mente, que Deus não vai deixar o meu coração estar aqui. Porque quando a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, não é porque ter dinheiro é pecado ou que faz mal, mas é porque o coração das pessoas está no dinheiro. Então aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E o nosso tesouro, né, é lá em cima, vem de cima, vem de buscar, de relacionar, de viver. Então eu com muita coisa, né, eu lembro, igual eu te falei, se a gente ficar falando, a gente vai falando e tal, mas o profeta Abacuque, ele falou assim, ó, ainda que nos currais não haja gado, por exemplo, vou traduzir para os dias de hoje, que as lavouras não deem nada, né, que não venha, que venha a ser tudo completamente o contrário, que venha tudo se tornar em nada, né? Ele falou assim, mas ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa é o que eu tenho na minha mente, no meu coração, na minha vida. Não estou falando que sou melhor do que ninguém, mas eu vejo um evangelho assim. Amém? A função da igreja, quando eu estou falando de igreja, não estou falando de denominação de A e nem de B, mas a igreja, o corpo de Cristo na terra, é de cuidar dos necessitados, é de entender, né? A palavra fala isso, entender os mais fracos. Não estou falando que a gente é melhor do que, quero que vocês entendam, que a gente deve querer ser melhor, mais forte, sei lá, de que ninguém. Mas a palavra fala isso. Quando o seu irmão precisa, você está apto a recorrer a ele. Esse é o reino de Deus, essa é a palavra que eu conheço, esse é o evangelho genuíno que eu conheço, e que às vezes ele, infelizmente, às vezes ele traz mais desafeto, né, porque as pessoas ainda, parece que não vieram, todas as pessoas não vieram ainda entender. Se brincar, traz mais desafeto do que afeição. Mas isso é assim, a palavra deixa claro que a gente ia sair pelo mundo como ovelha no meio de lobos, né? E até mesmo na congregação ia haver discórdia, ia haver desavença, até malquerência, isso tudo a gente vê isso aí. Mas eu creio que o dia que a gente entender isso aí, a gente vai ser, espiritualmente falando, a gente vai ser próximo. Amém? Que Deus possa ser glorificado. Vou parar por aqui porque eu acho que eu já falei, eu não diria muito, mas pelo menos o suficiente que dá mais ou menos para entender o desejo do meu coração. Amém? Que Deus seja glorificado.